Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado amigo Jesus e do doce Espírito Santo. Bom, pessoal, hoje é uma data comemorativa muito especial, não é? Hoje se comemora o dia de quem? O dia do professor. Nós como seres humanos, quando a gente nasce, nós nascemos o quê? Num círculo social. Qual que é esse círculo social? A nossa família, né? O papai, a mamãe, os irmãos, os avós. É ali o nosso primeiro círculo social. Qual que é o nosso segundo círculo social? A escola, isso mesmo. E lá na escola nós temos toda a equipe pedagógica e temos nossos amigos e a pessoa principal ali da escola que vai te passar o conhecimento, o professor. Então hoje é o nosso dia, o dia que nós comemoramos, né? Todos comemoram o dia deste ser humano especial, porque é através do professor que você o quê? Recebe o conhecimento, isso mesmo, conhecimento de língua portuguesa, matemática, geografia, história, de todas as outras disciplinas. E para hoje eu trouxe uma reflexão, né, para todos os professores com o título A História da Grande Torre. Esta reflexão que eu vou estar fazendo com vocês é deste livro aqui, do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu recomendo que todo professor se puder, pega este livro para ler, porque esse livro aqui é maravilhoso. Eu já li ele várias vezes, de vez em quando retorno a ele, porque ele tem muito aprendizado. Eu sou fã do psiquiatra, professor, médico Augusto Cury. Gosto muito, muito, muito dele. Então, assim, eu tenho quase todos. Então, tem poucos livros dele que eu não tenho. Sempre que ele lança um livro, eu já vou lá, compro, porque eu aprendo muito com ele. Não é só porque eu sou professora que eu sei tudo. Não, não. São duas profissões que todos os dias a gente aprende, tem novidades, estamos aprendendo sempre. É o que? O professor e o médico. Tem que estar sempre se reciclando, sempre aprendendo mais. Então, eu vou estar fazendo a leitura, né, aqui dessa história que tem dentro deste livro. Pais brilhantes, professores fascinantes. A educação inteligente formando jovens pensadores e felizes. Então, vamos lá. Se metade do orçamento dos gastos militares do mundo fosse investido na educação, os generais se tornariam jardineiros, os policiais poetas, os psiquiatras músicos, a violência, a fome, o medo, o terrorismo e os problemas emocionais estariam nas páginas dos dicionários e não nas páginas da vida. Quais são os profissionais mais importantes da sociedade? Para finalizar este livro, contarei uma história que revela a perigosa direção para onde a sociedade está caminhando, a crise da educação e a importância dos pais e dos professores como construtores de um mundo melhor. Tenho contado essa história em muitas conferências, inclusive em congressos internacionais. Muitos educadores ficam tão sensibilizados que vão às lágrimas. Num tempo não muito distante do nosso, a humanidade ficou tão caótica que os homens fizeram um grande concurso. Eles queriam saber qual a profissão mais importante da sociedade. Os organizadores do evento construíram uma grande torre dentro de um enorme estádio com degraus de ouro cravejado de pedras preciosas. A torre era belíssima. Chamaram a imprensa mundial, a TV, os jornais, a revista e as rádios para realizarem a cobertura. O mundo estava plugado no evento. No estádio, pessoas de todas as classes sociais se espremiam para ver a disputa de perto. As regras eram as seguintes: cada profissão era representada por um ilustre orador. O orador deveria subir rapidamente num degrau da torre e fazer um discurso eloquente, convincente sobre os motivos pelos quais sua profissão era a mais importante da sociedade moderna. O orador tinha de
permanecer na torre até o final da disputa. A votação era mundial e pela internet. Nações e grandes empresas patrocinavam a disputa. A categoria vencedora receberia prestígio social, uma grande soma em dinheiro e subsídios do governo. Estabelecidas as regras, a disputa começou. O mediador do concurso bradou: "O espaço está aberto." Sabem quem subiu primeiro na torre? Os educadores? Não, o representante da minha classe, a dos psiquiatras. Ele subiu na torre e a plenos pulmões proclamou: as sociedades modernas se tornaram uma fábrica de estresse. A depressão e a ansiedade são as doenças do século. As pessoas perderam o encanto pela existência. Muitas desistem de viver. A indústria dos antidepressivos e dos tranquilizantes se tornou o mais importante do mundo. Em seguida, o orador fez uma pausa. O público, pasmo, ouvia atentamente seus argumentos contundentes. O representante dos psiquiatras concluiu: o normal é ter conflito e o anormal é ser saudável. O que seria da humanidade sem os psiquiatras? Um albergue de seres humanos sem qualidade de vida. Por vivermos numa sociedade doente, declaro que somos, juntamente com os psicólogos clínicos, os profissionais mais importantes da sociedade. No estádio, reinou-se um silêncio. Muitos da plateia olharam-se para si mesmos e perceberam que não eram alegres, estavam estressados, dormiam mal, acordavam cansados, tinham uma mente agitada, dores de cabeça. Milhões de espectadores ficaram com a voz embargada. Os psiquiatras pareciam imbatíveis. Em seguida, o mediador bradou: o espaço está aberto. Sabe quem subiu depois? Os professores? Não, o representante dos magistrados, os juízes de direito. Ele subiu num degrau mais alto e, num gesto de ousadia, desferiu palavras que abalaram os ouvintes. Observe os índices de violência. Eles não param de aumentar. Os sequestros, assaltos, as violências no trânsito enchem as páginas dos jornais, a agressividade nas escolas, os maus tratos infantis, a discriminação racial e social fazem parte da nossa rotina. Os homens amam seus direitos e desprezam seus deveres. Os ouvintes meneavam a cabeça concordando com os argumentos. Em seguida, o representante dos magistrados foi contundente: o tráfico de drogas movimenta tanto dinheiro como o petróleo. Não há como extirpar o crime organizado. Se vocês querem segurança, aprisione-se dentro de suas casas, pois a liberdade pertence aos criminosos. Sem os juízes e os promotores, a sociedade se esfacela. Por isso declaro, com o apoio dos promotores e do aparelho policial, que representamos a classe mais importante da sociedade. Todos engoliram em seco essas palavras. Elas perturbavam seus ouvidos e queimavam na alma, mas parecia incontestável. Outro momento de silêncio, agora mais prolongado. Em seguida, o mediador, já suando frio, disse: o espaço está novamente aberto. Um outro representante mais intrépido subiu num degrau mais alto da torre. Sabe quem foi dessa vez? Os educadores? Não, foi o representante das Forças Armadas. Com uma voz vibrante e sem delongas, ele discursou:
Os homens desprezam o valor da vida. Eles se matam por muito pouco. O terrorismo elimina milhares de pessoas. A guerra comercial mata milhões de fome. A espécie humana se esfacelou em dezenas de tribos. As nações só se respeitam pela economia e pelas armas que possuem. Quem quiser a paz tem que se preparar para a guerra. Os poderes econômicos e bélicos e não diálogos são os fatores de equilíbrio no mundo espúrio. Suas palavras chocaram os ouvintes, mas eram incontestáveis. Em seguida, ele concluiu: sem as Forças Armadas, não haveria segurança. O sono seria um pesadelo. Por isso declaro, quer se aceite ou não, que os homens das Forças Armadas não são apenas a classe profissional mais importante, mas também a mais poderosa. A alma dos ouvintes, todos ficaram atônitos. Os argumentos dos três oradores eram fortíssimos. A sociedade tinha se tornado um caos. As pessoas do mundo todo, perplexos, não sabiam qual atitude tomar. Se aclamavam um orador ou se choravam pela crise da espécie humana que não honrou sua capacidade de pensar. Ninguém mais ousou subir na torre. Em quem votariam? Quando todos pensavam que a disputa havia encerrado, ouviu-se uma conversa no sopé da torre. De quem se tratava? Desta vez eram os professores. Havia um grupo deles da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio e de universitários. Eles estavam encostados na torre dialogando com um grupo de pais. Ninguém sabia o que estavam fazendo. A TV os focalizou e projetou-os no telão. O mediador gritou para um deles subir na torre e eles se recusaram. O mediador os provocou. Sempre há covardes numa disputa. Houve risos no estádio. Fizeram chacota dos professores e dos pais. Quando todos pensavam que eles eram frágeis, os professores, com incentivo dos pais, começaram a debater ideias, permanecendo no mesmo lugar. Todos se faziam representar. Um dos professores, olhando para o alto, disse para o representante dos psiquiatras: nós não queremos ser mais importantes do que vocês, apenas queremos ter condições de educar a emoção dos nossos alunos, formar jovens livres e felizes, para que eles não adoeçam e sejam tratados por vocês. O representante dos psiquiatras recebeu um golpe na alma. Em seguida, um outro professor, que estava do lado direito da torre, olhou para o representante dos magistrados e disse: jamais tivemos a pretensão de ser mais importante do que os juízes. Desejamos apenas ter condições para lapidar a inteligência dos nossos jovens, fazendo-os amar a arte de pensar e aprender a grandeza dos direitos e dos deveres humanos. Assim esperamos que jamais se sente no banco dos réus. O representante dos magistrados tremeu na torre. Uma professora do lado esquerdo da torre, aparentemente tímida, encarou o representante das Forças Armadas e falou poeticamente: os professores do mundo todo nunca desejaram ser mais poderosos nem mais importantes do que os membros das Forças Armadas. Desejamos apenas ser importantes no coração das nossas crianças. Almejamos levá-las a compreender que cada ser humano não é um número na multidão, mas um ser insubstituível, um ator único no teatro da existência. A professora fez uma pausa e completou: assim eles se apaixonarão pela vida e quando estiverem no controle da sociedade, jamais farão guerras, sejam guerras físicas que retiram sangue, sejam guerras comerciais que retiram pão.
pois cremos que os fracos usam a força, mas os fortes usam o diálogo para resolver seus conflitos. Cremos ainda que a vida é uma obra-prima de Deus, um espetáculo que jamais deve ser interrompido pela violência humana. Os pais deliraram de alegria com essas palavras, mas o representante do judiciário quase caiu da torre. Não se ouvia um zumbido na plateia. O mundo ficou perplexo. As pessoas não imaginavam que os simples professores que viviam num pequeno mundo das salas de aula fossem tão sábios. O discurso dos professores abalou os líderes do evento. Vendo ameaçado o êxito da disputa, o mediador do evento disse arrogantemente: sonhadores, vocês vivem fora da realidade. Um professor destemido bradou com sensibilidade: se deixarmos de sonhar, morreremos. Sentindo-se questionado, o organizador do evento pegou o microfone e foi mais longe na intenção de ferir os professores. Quem se importa com os professores na atualidade? Comparem-se com outras profissões. Vocês não participam das mais importantes reuniões políticas, a imprensa raramente os noticia, a sociedade pouco se importa com a escola. Olhem para o salário que vocês recebem no final do mês. Uma professora fitou e disse-lhe com segurança: não trabalhamos apenas pelo salário, mas pelo amor dos seus filhos e de todos os jovens do mundo. Irado, o líder do evento gritou: sua profissão será extinta nas sociedades modernas. Os computadores os estão substituindo. Vocês são indignos de estar nessa disputa. A plateia, manipulada, mudou de lado. Condenaram os professores, exaltaram a educação virtual e gritaram em coro: computadores, computadores! Fora dos professores. O estádio entrou em delírio repetindo essa frase. Sepultaram os mestres. Os professores nunca haviam sido tão humilhados. Golpeados por essas palavras, resolveram abandonar a torre. Sabe o que aconteceu? A torre desabou. Ninguém imaginava, mas eram os professores e os pais que estavam segurando a torre. A cena foi chocante. Os oradores foram hospitalizados. Os professores, então, os professores tomaram, então, outra atitude inimaginável. Abandonaram pela primeira vez as salas de aula. Tentaram substituí-los por computadores, dando uma máquina para cada aluno. Usaram as melhores técnicas de multimídia. Sabe o que ocorreu? A sociedade desabou. As injustiças e as misérias da alma aumentaram ainda mais. A dor e as lágrimas se espalharam. O cárcere da depressão, do medo e da ansiedade atingiu grande parte da população. A violência e os crimes se multiplicaram. A convivência humana, que já estava difícil, ficou intolerável. A espécie humana gemeu de dor, corria o risco de não sobreviver. Estarrecido, todos entenderam que os computadores não conseguiam ensinar a sabedoria, a solidariedade e o amor pela vida. O público nunca pensara que os professores fossem os alicerces das profissões e o sustentáculo do que é mais lúdico e inteligente entre nós. Descobriu-se que o pouco de luz que entrava na sociedade vinha do coração dos professores e dos pais, que arduamente educavam seus filhos. Todos entenderam que a sociedade vivia uma longa e nebulosa noite. A ciência, a política e o dinheiro não conseguiam superá-la. Perceberam que a esperança de um belo amanhecer repousa sobre cada pai, cada mãe e cada professor.
e não sobre os psiquiatras, o judiciário, os militares, a imprensa. Não importa se os pais moram num palácio ou numa favela, e se os professores dão aula numa escola suntuosa ou pobre, eles são a esperança do mundo. Diante disso, os políticos, os representantes das classes profissionais e os empresários fizeram a reunião com os professores de cada cidade, de cada nação. Reconheceram que tinham cometido um crime contra a educação. Pediram desculpas e rogaram para que eles não abandonassem seus filhos. Em seguida, fizeram uma grande promessa. Afirmaram que a metade do orçamento que gastavam com armas, com aparato policial e com a indústria dos tranquilizantes e dos antidepressivos seria investida na educação. Prometeram resgatar a dignidade dos professores e dar condições para que cada criança da Terra fosse nutrida com alimentos no seu corpo e com conhecimento na sua alma. Nenhuma delas ficaria mais sem escola. Os professores choraram, ficaram comovidos com tal promessa. Há séculos eles esperavam que a sociedade acordasse para o drama da educação. Infelizmente, a sociedade só acordou quando as misérias sociais atingiram patamares insuportáveis. Mas, como sempre, trabalharam como heróis anônimos, sempre foram apaixonados por cada criança, cada adolescente e cada jovem. Os professores resolveram voltar para a sala de aula e ensinar cada aluno a navegar nas águas da emoção. Pela primeira vez, a sociedade colocou a educação no centro das suas atenções. A luz começou a brilhar depois da longa tempestade. No final de 10 anos, os resultados apareceram e depois de 20 anos, todos ficaram boquiabertos. Os jovens não desistiam mais da vida, não havia mais suicídios, o uso de drogas dissipou, quase não se ouvia falar mais de transtornos psíquicos e de violência e a discriminação. O que é isso? Ninguém se lembrava mais do seu significado. Os brancos abraçavam afetivamente os negros, as crianças judias dormiam na casa das crianças palestinas, o medo se dissolveu, o terrorismo desapareceu, o amor triunfou. Os presídios se tornaram museus, os policiais se tornaram poetas, os consultórios de psiquiatras se esvaziaram, os psiquiatras se tornaram escritores, os juízes se tornaram músicos, os promotores se tornaram filósofos e os generais descobriram o perfume das flores, aprenderam a sujar suas mãos para cultivá-las. E os jornais e as TV do mundo? O que noticiavam? O que vendiam? Deixaram de vender as mazelas e lágrimas humanas, vendiam sonhos, anunciavam a esperança. Quando essa história se tornará realidade? Se todos sonharmos este sonho, um dia ela deixará de ser apenas um sonho. Bom, turma, eu trouxe essa história deste livro para que nós refletimos, né, sobre esse dia, hoje o dia de professor, sobre como nós, como sociedade, temos tratado os nossos professores, né? E também que nós não nos esqueçamos da importância do professor na sociedade. Eu quero ler aqui, porque já que o meu canal é um canal cristão, é voltado para o ensino da palavra, eu não poderia deixar de ler aqui na Bíblia, né, um versículo que fala sobre o ensino, sobre a importância do papel do professor. Está aqui em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 6, fala bem assim, ó: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então aqui está falando que você, que é aluno, que é instruído, que você reparta
que você divulgue, que você fale para os outros sobre a importância daquele que te instrui. Então é importante que você tenha amor, tenha carinho, tenha respeito e honre o seu mestre, honre o seu professor. Por que isso? Porque o ato educativo tem natureza relacional, que sinaliza para a presença de dois protagonistas, o educador e o educando. Nessa relação acontece o que? A aprendizagem, a qual precisa de significados para ser compreendida e vivida. Ensinar no grego significa estender a mão, o que de fato revela a ação do educador, pois sua missão é ajudar, é caminhar com e ainda decodificar códigos a fim de que os mesmos se tornem mais próximos dos educandos. É interessante ressaltar que a palavra aprender no latim significa segurar a mão, e isso indica que a atitude de se dispor para o quê? Você estar disposto para ensinar. Então, quando o educador estende a sua mão, o educando deve ter a disposição de segurar. São atos que envolvem reciprocidade entre sujeitos. Então, se educar é estender a mão, você como aluno tem que pegar essa mão para que junto com o seu professor, vocês caminhem junto. Isso nos indica a necessidade de lançar mão de mais de uma ferramenta, o que? O diálogo. E por ser intermédio que a ação educativa ganha forma e sentido. Por isso é que o educador, ao ensinar, deve ajudar o educando a pensar e a expressar suas ideias. Então, agora voltando para o professor, não só professora em sala de aula, no meio secular, mas falando também com você, professor, que está aí no meio religioso. Você que é um professor, seja de escola dominical, você que é um professor seminarista dentro de uma faculdade teológica, reconhecer o ministério dos professores é um jeito de demonstrar gratidão por sua dedicação e investimento na arte de ensinar. Vê-se claramente que não é um processo mecânico e fácil. Antes, envolve estudo de estratégias que despertem e agucem a curiosidade dos educandos, mas ainda que motive o segurar com a mão os princípios ensinados. Que princípios são esses? Os princípios bíblicos. O educador, no ato de ensinar princípios, está demonstrando por meio de sua vida e exemplo que os mesmos estão presentes na sua maneira de ver, de agir e de sentir. Não é algo para ser apenas transmitidos, mas vivido. Nisso reside a diferença do ensino cristão. Os educadores cristãos precisam ser lembrados e valorizados, respeitados e estimados, não só pela igreja ou pelo meio lá religioso onde ele vive, mas pela sociedade também. Afinal, suas tarefas educativas envolvem o comprometimento e responsabilidade com a formação de princípios cristãos a serem apropriados pela geração. E é muito frequente, o uso das mãos para ilustrar trabalho, habilidade, arte, amparo, confiança, renúncia, amor, doação, alegria, dúvida, medo. E por essa razão, não é estranha a pergunta que Deus fez a Moisés lá em Êxodo 4:12. O que é que você tem na sua mão? Ao passo que ele responde, uma vara. E com este instrumento, Deus manifestou seu poder para encorajá-lo, demonstrando sua presença e companhia
no processo de libertação do povo de Israel. As mãos mostram a nossa realidade. Elas dizem quem somos por meio da suavidade, da aspereza, do tamanho dos gestos. Elas manifestam sentimentos positivos e negativos, ora demonstrado, ora escondendo atitude e expressão de vida, a nossa vida. Então, se educar significa, a palavra educar significa segurar com a mão, então que nós possamos segurar com as nossas mãos, unidos, pais lá em casa e professores dentro da sala de aula, nós possamos segurar a educação, o ensino dos nossos alunos e dos nossos filhos. Bom, para você que é professor, um feliz dia dos professores e que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, abençoe você grandemente, que Deus continue iluminando, que você, quando for para dentro de uma sala de aula, você, estando lá preparando o seu plano de aula, você pense, Senhor, você fale com Deus e fala assim, Senhor, eu estou ali com os meus alunos, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a ferramenta que o Senhor quer que eu use hoje para ensiná-los? Não só passar para eles a disciplina que eles estão aprendendo, o que eles precisam aprender, mas o que eu posso passar, Senhor, como conceito de vida, para que através da minha vida eles conheçam o Senhor, conheçam a maravilha que o Senhor é. Então, que você seja um professor cristão ou não cristão também, que você, através da sua vida, você mostre para o seu aluno que o melhor que nós podemos ter é o quê? Sermos um cidadão de bem. Que o melhor que o ser humano pode ser é um cidadão que tenha os seus direitos preservados, sim, mas também os seus deveres, para com a sociedade, que eles aprendam através de você quais são os deveres que ele tem para cumprir perante a sociedade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e para encerrar, eu vou fazer uma oração para todos nós professores, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor dar a nós, professores, esse dia como um dia especial para nós. Mesmo sabendo que todos os dias dentro de sala de aula, durante todo o ano letivo, o Senhor tem estado conosco, nos dando força, nos apoiando, nos ajudando a ajudar esta imensidão de alunos, de crianças por todo o país, não só pelo Brasil, mas pelo mundo também. Senhor, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um educador, de cada um professor, seja ele que em sala de aula ou fora de sala de aula, abençoe todas as escolas, onde tiver uma escola, um professor, uma equipe pedagógica, um diretor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os direcione, para que eles entendam e vejam, papai, que através da educação que o nosso país vai ser transformado. Nós vamos ter um país de bem e que seja, papai, tirado do meio dos nossos professores, do meio do nosso, da nossa educação, aquilo que não é um projeto de país melhor, de país do futuro. Que nós possamos, papai, com a tua graça, com o teu amor, com a tua força, educar os nossos alunos para um Brasil e um futuro melhor. E por isso, papai, eu te agradeço, que o Senhor abençoe a vida de cada professor hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, um beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta. E você aí, aluno, hoje, dia do professor, compartilha este vídeo para o seu professor. Um beijo e tchau, tchau.